Capítulo 8. 8:30 da manhã, encontrava-me na cozinha da fazenda de Cerrilhos, tomando café da manhã com o tio Curte e o comissário Maidana. Recordava com tristeza que naquele ambiente havia visto juntos pela última vez meus pais, imagem posterior de uma realidade que já não se repetiria. Como produto da viagem que empreenderiam esta manhã, meus pais jaziam agora na sala ao lado, dentro de seus caixões. A recordação me doía, mas, segundo tio Curte, isso era a debilidade. Os iniciados hiperbóreos, os cavaleiros SS, disse-me em Santa Maria, não podiam ter família, e muito menos amá-la. Isto seria convertê-la em alvo do inimigo, expô-la a uma segura destruição. E, o que era pior, seria nosso ponto fraco. Naquela ocasião, subestimei suas advertências, mas agora compreendia fatalmente quanta verdade havia em suas palavras. Por isso insistiu tanto. Ele que conhecia o inimigo sabia, como agora eu sei, que nenhum conselho era suficiente para prevenir-se contra eles. Ele se havia privado durante 35 anos de ver assiduamente sua irmã para protegê-la, e seria eu, o filho, a enviá-la aos carrascos. Era como para enlouquecer, mas eu não podia enlouquecer. Sobre a morte de minha família, eu tinha certa responsabilidade pela negligência cometida, mas não devia esquecer que os assassinatos objetivos haviam sido executados pelo inimigo. Estávamos, pois, em uma guerra, e na estratégia dessa guerra eu tinha que cumprir minha missão. Depois do café da manhã, Maidana passaria na delegacia de polícia de Salta e logo iria descansar. Havia prometido regressar às 18 horas para o enterro. Sem embargo, apuravam uma definição no ato de sua oferta de ajuda. Para ele não se podia perder tempo, pois cada minuto que transcorria era vantagem para os assassinos em sua tática de fuga. Agora sugeriu, se eu não desejava pegar os assassinos materiais, mas desejava golpear os instigadores, então poderíamos falar em outra ocasião menos dramática, pois garantia que seu grupo nacionalista me apoiaria. Não seria necessário esperar. Eu já havia tomado uma decisão. Comissário Maidana, seria tão amável de aguardar meia hora mais e não levar a mal que converse a sós com o senhor Sangue Doce? Pedi. Não há inconvenientes, disse com confiança. Logo, enquanto tio Curte se dirigia à escada, se aproximou de meu ouvido e acrescentou: delibere tranquilo, mas não pense que sou estúpido. Tenho observado atentamente e juro que ele não é italiano. Talvez seja alemão, ou de algum país nórdico, ou talvez seja parente seu, ou um desses heróis nazis que os judeus buscam para liquidar. Ou melhor, talvez ele seja o objetivo oculto dos assassinos orientais, um contrato do Mossad. Por que não? Afastei-me sem escutar mais. Estava difícil lidar com Maidana. Era inteligente, instruído, tinha intuição, mas insistia na errônea atitude de abraçar todos os feitos com um conceito político superficial. Não devia mais pensar nele, senão no discurso que dirigia a tio Curte. Reunimos-nos em meu quarto, lugar saturado de recordações dolorosas. Tio Curte se recostou na cama e eu ocupei uma cadeira. Antes que lograsse emitir a primeira palavra, me fez conhecer sua oposição. Mas eu estava preparado para sua reação, pois fazia dias que entendera por que Tartens o qualificava de obstinado. Imagino o que vai me dizer, Nefe. Desde que apareceu o policial Maidana e de ter dado crédito à incrível ideia de humanidade de Beribissa, venho temendo ouvir seu plano. E sabe por quê?
porque o imagino. Mas não se preocupe, escutarei seu plano e o considerarei com minha maior boa vontade. Só quero deixar algo esclarecido de antemão, um princípio do qual não me moverei aconteça o que acontecer. Os imortais não podem morrer. É óbvio, os imortais não podem morrer. E tio Kurt, parado obstinadamente sobre este princípio, não coincidiria jamais com meu plano, nem com sua melhor boa vontade. Mas, como antecipei, estava preparado para sua reação e já havia encontrado um modo de que o futuro não dependesse de sua boa vontade. Admirava tio Kurt, mas acreditava que ele fosse muito capaz de aguardar outros 35 anos antes de empreender uma ação. Soltei meu discurso. Meu querido tio Kurt, encontramo-nos frente a um dos pontos de vista. E para podermos nos mover, um deles deve prevalecer sobre o outro. Tampouco nenhum de nós cederá em sua posição, e não é conveniente que o façamos. Você, porque se bem que é obstinado por demais, possui poderes que ninguém tem, e um conhecimento iniciático que tem que respeitar. Eu, porque, tautologia, posso estar certo ou posso estar equivocado, ninguém sabe, nem você. Por algo fui convocado agora pelos deuses, por algo recebi a carta de Belicena Vilca, por algo sou um von Silbermann, por algo sofro essa dor e o ataque dos demônios contra minha família, por algo serão todas essas coisas, mas não são suficientes por si mesmas para dizer se estou certo ou errado. Você tende a crer que tudo o que me ocorre é por você, mas eu tenho uma ideia diferente de mim mesmo e penso que também existo, e que se existo é por algo, por este algo que não sabemos o que é, mas que talvez seja eu estar certa em meu plano, o que nos faria supor que, ademais, acertarei ao cumprir o pedido de Belicena Vilca, que encontrarei a seu filho, o noio da espada sábia. Como saber qual é a verdade? Como sabê-lo se depois do que aconteceu com minha família e de comprovar que Bera e Birsa reencarnaram para atacar, eu nunca aceitarei que os passos futuros sejam decididos por sua boa vontade, nem tampouco decidirei por mim mesmo? Explicarei como saberemos. E perdoa-me se tenho que ser duro contigo, tio Kurt. Você deixou claro seu princípio do qual não se apartará, mas eu exporei o meu, do qual igualmente não me moverei. Só aceitarei e unicamente aceitarei a vontade dos deuses. Que eles decidam. Logicamente, não proponho uma prova de Deus, uma ordalha para averiguar a vontade dos deuses, porque se tem algo no qual estou disposto a confiar é sua honra, a honra de seu Espírito eterno, e você pode falar com os deuses por meio da faculdade Scrotacrã, ainda que esteja seguro que por determinação nunca mais a tenha usado desde que caiu o terceiro Reich. Pois bem, fala com os deuses, com o capitão Kev, e consulta sobre nosso futuro. Pergunta concretamente quais são os passos que devemos dar. Seja qual for a resposta que eles te ofereçam, eu a aceitarei. Eu a aceitarei de você. Acreditarei no que você me disser. A realidade é que eu confiava que a honra de tio Kurt o impediria de enganar-me. E se mesmo assim o fizesse, o Führer, que foi quem lhe passou o Scrotacrã, se encarregaria dele. Mais do que persuadi-lo, mediante a eloquência, com meu discurso, esperava meter tio Kurt em uma armadilha dialética que o obrigaria a optar entre levar a cabo o ataque aos demônios ou trair a estratégia do Führer. Esse meu plano era correto. Mas se não fosse, e se tio Kurt afirmasse que para o capitão Kiev não era, nunca saberia. Logicamente, eu estava tão seguro de que meu plano era bom, quanto de que a conversa com o comissário Maidana me havia transtornado a razão. No momento, tio Kurt emudeceu.
Tirei-o de seu alto exílio, pois necessitava contar com sua aprovação antes de explicar-lhe o plano. A fim de não falhar, recorri a um golpe de efeito dramático. Que disse o Kurt? Falará com o capitão Kevin e receberá sua mensagem? Deseja que te rogue? Não me envergonho em rogar-te. Faça-o por mim. Recorda que quando fui a Santa Maria, e por pouco você não me matou com os cães daivas, você assegurou que se eu tivesse morrido, você teria se suicidado. O que pode ser pior que aquilo? O que ocorreu depois, quando os demônios exterminaram nossa estirpe? Sim, tio Kurt, te rogo, por uma vez na vida, afrouxa um pouco sua obstinação. Aguarda um momento, interrompeu-me, que não é para tanto. Não precisa exagerar. Parece-me justa sua posição e a aceito de bom grado. Usarei novamente do escrotacrã, que certamente nunca me vali desde a Segunda Guerra, e procurarei indagar a vontade dos deuses. É só que me custa sequer compreender a utilidade do seu plano. Os imortais não podem morrer. Mas talvez tenha razão, por sobre tudo que tenha que realizar sua demente ideia. Agora, poderia me confirmar os detalhes do que minha intuição já me fez ver, para que não surjam dúvidas sobre o que devo consultar? Eu o havia convencido. O pássaro estava na gaiola, o cabrito havia caído no laço. Estremeci de alegria, mas não fiz um gesto que deletasse meu estado de ânimo, que era comparável ao de Cícero, quando convenceu o Senado que Roma devia guerrear com Cartago. Se ele captava meus pensamentos, era algo que não podia evitar, mas trataria de não fazer nada que pudesse ofendê-lo, ainda que ele não perdesse a oportunidade de destacar que meu plano só poderia proceder de um demente. Estrategicamente, meu plano se baseia no princípio das realidades que te expliquei antes, mas claramente afirmo que os demônios, para atacar-nos, precisaram descer ao plano humano e que isto os tornou vulneráveis no dito plano. Não é muito, mas o que mais podemos pedir? A sabedoria hiperbórea ensina que a natureza do medo é essencialmente animal, vale dizer anímica, humana, própria da alma imortal. Contrariamente, o espírito eterno é puro valor, não conhece o medo que lhe é essencialmente alheio. Agora bem, Bera e Bissa são duas almas imortais altamente evoluídas, mas a natureza do medo não lhes é alheia. Pelo contrário, devem ser capazes de sentir medo e muito. Quando? Quando sejam superados pela força. Isto é porque, com toda a sua essência anímica, só entendem uma linguagem, a da força. Claro, eles são conscientes de sua própria força e por isso não temem um inimigo que sabem inferior em força, como os espíritos aprisionados à matéria, como são os homens espirituais. Por isso têm razão em não temer aos homens, se eles mesmos são super-homens. E está certo que representa loucura tentar atacar Bera e Bissa fora do plano da realidade humana. Mas agora o caso é diferente, porque eles se situarão no plano da realidade humana, convertendo-se momentaneamente em seres humanos, oferecendo um ponto débil em sua estratégia. Agora podemos atacá-los em sua debilidade humana, como eles nos atacaram. O que ganharíamos se, como você diz, os imortais não podem morrer? Vista a questão assim, como você a soluciona? É dizer, desde os princípios, no caso de quitar-lhes suas vidas humanas, só conseguiremos desencarnar suas almas imortais. Isto é, nada conseguiríamos. Mas creio que não é assim que devemos responder à questão, pois ao concentrar-nos neste princípio, estamos deixando de lado outros princípios, tão importantes quanto este da imortalidade da alma, que se os consideramos, podem brindar-nos
com vantagem estratégica relativa. Concretamente, me refiro ao princípio do medo, já exposto, e ao efeito avalanche que dá lugar ao fenômeno terrorista, por dizer pânico. Como profissional dos fenômenos psíquicos, sei muito bem que a sensação de medo cresce segundo uma curva exponencial que é inversa à curva volitiva. Em um ponto determinado, ambas as curvas se cruzam e então o medo domina a vontade, ou o que é igual, a vontade se debilita frente à força instintiva e sobrevém o pânico, durante o qual o anímico cai fora do controle racional, se torna irracional. Minha teoria é a seguinte: normalmente não teríamos força suficiente para atacar as almas imortais Bera e Bissa e causar-lhes o medo que as ponha em fuga. Anormalmente, eles se situarão no plano da realidade humana, encarnarão em seres humanos, converterão-se em sacerdotes diabólicos, mas seres humanos, enfim, com sua visão limitada pela razão e pelo instinto do medo. Contra seres humanos, por mais diabólicos que seja, temos armas com que lutar e força suficiente para causar-lhes um grande medo, um medo tal que se transforme em terror, um terror tal que quebre seu orgulho satânico, sua segurança mágica de que não podem ser derrotados por seres humanos, e lhes infunda o pânico, um pânico tal que deixe as almas Beras e Bissa instantaneamente fora de controle. Como em uma avalanche, uma pequena força inicial será amplificada em uma grande força final. Como em um pânico cósmico, um pequeno medo inicial humano será amplificado em um grande terror mortal ao nível das almas imortais. Sabe o que é o tempo, tio Kurt? Pura ilusão. A única realidade do tempo é o plano do Criador do tempo. É o princípio e o final do tempo, que são idênticos. E sabe o que é a segurança para o mago? A fonte de poder. O mago não pode duvidar nenhuma vez, porque se corta seu poder mágico. O mago deve crer sempre que é poderoso, a cada instante mais poderoso. Esse é o orgulho satânico. Um só instante de dúvida e cairá rasgada tal crença, quebrado o orgulho satânico, perdida a evolução alcançada por causa da consequente queda metafísica. E segundo minha teoria, se conseguimos infundir este instante de pânico a Bera e Bissa, ele equivalerá à sua própria destruição mágica e à sua automática remissão ao princípio do tempo por causa da perda da evolução instantânea. Não sei se duas almas imortais como Bera e Bissa conseguem regressar dessa situação de total involução, mas se temos que aceitar a sabedoria hiperbórea, temos de recordar que ela ensina que tanto no princípio do tempo como no final se encontra o Mahapralaya, a não manifestação ou morte final de todo o anímico. Referindo-se aos cães daivas, sobre o automóvel dos assassinos, ao carro negro vazio e situado na chácara. Isto se pode fazer em vários passos, o primeiro dos quais consiste em fazer com que os cães daivas identifiquem aqui mesmo em Cerrilhos o rastro do carro negro. Desse modo, possuirão in abstratos a ideia ou nome do carro negro a priori da ordem final. E a ordem final será uma construção matemática precisa que implante a ideia, o nome codificado do carro negro no contexto da chácara. Tem que pensar em solucionar o problema, tio Kurt. Mas estou seguro que não haverá dificuldades intransponíveis, pois o Yantra é por demais versátil para construir todo tipo de ordem, ainda as mais complexas. Boa noite, vamos iniciar o estudo do passo 9, o mistério de Belecena Vilca, capítulo 9 do epílogo. Tio Kurt solicitou ficar só em meu quarto.
Consultaria o capitão Kiev de imediato com a sua escrotacrã sobre a conveniência de realizar ou não meu demente plano. Eu o teria convencido de que minha teoria fosse correta e meu plano seria aprovado pelos deuses, mesmo que contrariasse a tio Kurt. Por outra parte, o próprio tio Kurt parecia ter deposto, em alguma medida, sua atitude negativa. Quando concluiu o discurso, só sorriu pela primeira vez em 2 dias e disse: Estava equivocado, Nefe. Você não só se parece comigo, como estimei em Santa Maria. Você se assemelha a si mesmo com Conrad Tarstein. E me recordei disto agora, proporcionando-me, como você está fazendo, uma de suas dementes missões. Então, a escutá-lo, como hoje a você, me assaltava a convicção que havia caído nas mãos de um louco. Mas depois tudo saía de acordo com os planos, e eu tinha que render-me ante quem tinha melhor visão estratégica do que eu. Realmente, e porque você o merece, desejo que hoje ocorra o mesmo e que você esteja certo. Por mim, eu sempre perceberei que a estes planos falta algo, que estão incompletos, que não podem dar bons resultados. E se chegam a um final feliz, sempre me assaltará a impressão de que o êxito não dependia do plano, de sua maior ou menor perfeição, tanto como da intervenção divina, do milagre que nos salvará no último momento. Enfim, este era meu tio Kurt, e nada poderia mudá-lo. Retirei-me ao quarto adjacente ao da defunta Catalina, enquanto ele se comunicava com os deuses leais ao espírito do homem. Havia transcorrido não mais de 7 ou 8 minutos, mas eu estava dormindo profundamente quando entrou tio Kurt. Talvez porque acumulava muito cansaço, talvez para não pensar em Catalina, que horas antes ocupava aquela habitação com seus filhos, até que sentiu seu sangue transformando-se, e seu sangue transformava-se em fogo. O certo foi que apenas apoiei a cabeça em uma almofada e comecei a sonhar. Era um sonho simbólico, estranho, mas muito sugestivo. Encontrava-me sem saber como, em um edifício de muitos andares, comunicados entre si por inúmeras escadas. Eu estava na busca de algo e subia e descia as escadas sem saber seu paradeiro. De pronto, ao subir por uma das arquibancadas de pedra verde, cheguei a uma plataforma quadrada sem saída. Estava a empreender o regresso quando percebi um sutil movimento em uma das paredes que rodeavam a plataforma. Virei-me e, ao observar com atenção, percebi que aquela parede era, na verdade, um espelho. No princípio, o espelho refletiu a mim mesmo, meu aspecto exterior. E por isso, o que ocorreu na sequência me tomou completamente desprevenido. Paralisado de terror, descobri que uma enorme e espantosa aranha negra me observava com igual atenção. Em seguida adivinhei que essa aranha era eu mesmo, ou algo de mim mesmo que se refletia fora. Vencendo a apreensão que me embargava, estiquei timidamente uma mão até o espelho, no tempo em que a aranha adiantava sua pata dianteira esquerda até essa direção. Sobre a superfície espelhada nos tocamos. Então a aranha se eriçou, como que decidida a picar. E em meio de meu horror, saltou adiante, saiu do espelho e caiu sobre mim, dentro de mim, fundindo-se com o fundo de mim mesmo. A terrível experiência me obrigou a fechar os olhos, mas logo os abri de novo, ainda paralisado. E vi novamente o espelho, mas já não refletia a aranha, e sim uma maravilhosa e bela espada.
Neste instante a reconheci. Tratava-se da espada sábia da casa de Tarsis. Inconfundível com seus 2 galos no punho da espada, sua pedra de Vênus, sua empunhadura de marfim espiralado, de bardo unicórnio, e a legenda Honor et Mortis. Estava como que animada, provida de uma vida que se somava furtivamente detrás da forma simbólica. Uma vez mais levei minha mão até o espelho, notando assombrado que agora podia atravessar a superfície. Cheguei até a espada com a intenção de pegá-la, mas ao tocá-la, esta se transformou surpreendentemente e também saltou até mim, entrou em mim e se trasladou ao profundo de mim mesmo. Mas desta vez não foi uma aranha, senão uma dama, a mais bela que jamais tenha concebido, só comparada com a pureza não criada da Virgem de Agartha, a que regressou em mim mesmo, e a que só vi furtivamente, tal qual ela permitia que se percebesse sua vida eterna sob a vestimenta simbólica, vrúnica, da espada sábia. Nesse instante nupcial, ao vê-la pela primeira e última vez na vida, gritei, sem saber por quê. Te reencontrei! E ela me beijou ao passar, perdendo-se na negrura infinita de mim mesmo, deixando-me sumido num êxtase indescritível, mais gelado que nunca, mais duro que nunca, mais completo que nunca. Pedra de gelo, homem de pedra, mulher Calibor, espada sábia, Cali, ó Cali, ó Cali, murmurava, ao entrar tio Curte e transportar-me à amarga realidade do funeral de Serrilhos. Custou-me recobrar a lucidez, depois desse sonho tão vívido, e como entre sonhos, escutei o tio Curte repetir a mensagem do capitão Kiev. Logo não o fez, sem fazer ouvir meu protesto ou seu protesto pessoal. Falei com o capitão Kiev, Neff, como fazia há 35 ou 40 anos. E você tinha razão. É conveniente executar seu plano. Estrategicamente conveniente. O que não significa necessariamente que o plano seja bom. Assim, não se alegre por demais, porque o Senhor de Vênus me fez uma advertência, ambígua como todas as advertências dos deuses. Mas antes de me referir a ela, te direi que nada mudou depois de tantos anos, que para mim tudo permanece igual, por dizer, na neblina mais densa. E estou farto desta vida na qual eu tenho o poder, mas, ao não compreender meu poder, ao não abraçar o símbolo da origem que sou, não consigo inserir-me racionalmente na estratégia, na grande estratégia dos Sidas Leais e do Führer. Outra vez se repetiu a história. Ao comentar ao capitão Kiev que eu não tinha fé na efetividade desse plano, e menos ainda da advertência que me havia transmitido, me disse textualmente que eu não compreendia a situação. Você se dá conta, Neff? Perguntou com uma aflição que a mim resultou cômica. Os deuses confirmaram o diagnóstico de Tarstein, von Grossen, dos Kaulikas e tantos outros. Eu não compreendo a situação, nenhuma situação, ao que parece. Isso eu sei e me enche de pesar, mas para eles parece não importar coisa alguma meu pesar. A eles basta e sobra que os brinde com meu poder para realizar seus planos dementes, ainda que eu não os compreenda. E o capitão Kiev participa dessa atitude. Minha função não é compreender, e sim atuar. Cumprir as ordens ao pé da letra. Para compreender a estratégia, estão os homens como Tarstein e você, os êmulos de Nimrod, o rei Cassita, os loucos que planejam e conseguem prosseguir a guerra no céu e tomar o céu de assalto. Claro que com nossa colaboração indispensável,
Os poderosos que ignoramos como aplicar o poder, porque não compreendemos a situação, mas devemos empregar todo o nosso poder para salvar a pele dos sábios. E assim continuou protestando por um bom tempo, enquanto eu o atendia com paciência. Finalmente se referiu ao que nos interessava com urgência. Em resumo, Nefe, pela falta de maior compreensão, vou me ater ao princípio que para mim é mais claro. Os imortais não podem morrer. E aqui vai a advertência do capitão Kiev. No geral, aprovou o que propomos fazer, mas me disse essas enigmáticas palavras. Ao finalizar a operação, logo verão o que não contemplaram no princípio, porque se o houvessem visto no princípio, os impediria de finalizar a operação. Diga-me você, em quem os deuses confiam, o que quis dizer com tão ambígua advertência? Querido tio Kurt, tenho que ser tão sincero quanto você. Não sei com certeza, mas presumo que está nos avisando sobre uma falha no plano, sobre algo, um detalhe importante, que tenha passado desapercebido e que, se considerá-lo, talvez me faça desistir de seguir adiante. Mas ainda assim nos aconselha a atuar e isso nós faremos. Mas não deixarei de voltar ao assunto. Meditarei 1001 vezes sobre o plano para tratar de descobrir o que está oculto à minha visão estratégica. Não gostaria de receber uma surpresa no final. Não me arriscaria por nada nesse mundo que não estivesse convencido que vamos ganhar. A surpresa, tio Kurt, a que devem receber os assassinos, nós temos que dominar todas as variáveis do ataque para evitar que sejamos surpreendidos. E juro que não deixarei de considerar nenhum elemento até que haja adquirido a máxima segurança na operação. 45 minutos depois de haver subido, regressamos junto ao comissário Maidana. Achava-se placidamente dormindo no sofá onde o havíamos deixado sentado. Tio Kurt me perguntou, ao descer as escadas, sobre a tática que adotaria para obter a ajuda particular que necessitávamos dele. Já pensou no que dirá? Não irá dar-lhe os detalhes da operação, dará? Saturou-me com suas dúvidas. Olhe, Nefe, eu não confio nele, nem em nenhuma pessoa como ele. Padecem de grande confusão ideológica e não podem ser verdadeiros camaradas. Hoje estão contigo e amanhã não sabem a quem respondem. Calma, tio Kurt, calma, tranquilizei-o. Não deprecie assim quem representa nosso único apoio. Aqui na Argentina ele é o melhor que há. Já não estamos mais no Terceiro Reich. Já passou. O Führer não está mais à vista para despertar a lealdade sem limites que você sente. Ao Führer só nós vemos, os iniciados. Não podemos exigir deles que se comportem como cavaleiros SS, se estão obrigados a viver no mundo da pré-sinarquia universal. Recorda que você mesmo preferia morrer que viver neste mundo. Seja, pois, um pouco tolerante e não se preocupe, pois só direi o que ele deseja ouvir. Compreende, tio Kurt, que não devo mentir, mas tampouco posso dizer-lhe toda a verdade. Revelarei, portanto, parte da verdade, aquela que ele anseia conhecer e a que nós interessa que ele conheça. Despertei a Maidana com uma xícara de café na mão. Desculpou-se por sua falta de controle e se recompôs num instante. Bebia o café como água e, em questão de minutos, consumiu 3 xícaras, enquanto escutava a minha proposta. Falarei como camarada nacionalista, comissário Maidana, esclareci. Coincidimos eu e meu amigo que efetivamente o senhor pode facilitar-nos o tipo de ajuda que necessitamos. Logicamente, para começar, ou para chegar a um acordo, terei que pôr algumas cartas sobre a mesa. Assim, pois,
Começarei pelo assassinato de Belicena Vilca. Antes de tudo, assinalarei o motivo do crime, seu filho Noio Vilca. Os assassinos procuravam estabelecer o paradeiro de Noio Vilca. Por quê? Porque o jovem era um agente da inteligência infiltrado nas organizações subversivas. Sabia que havia algo concreto nisto tudo, exclamou triunfante Maidana. Atrás de tanta loucura e difusão de pistas falsas, tinha que haver um motivo específico que se buscasse ocultar. Em efeito, confirmei. E você sabe para quem trabalha, ou para quem trabalhava Noio Vilca? Pois nada menos que para o exército argentino. Mais ainda, ele era um oficial do exército, um capitão G2. Mãe de Deus, invocou. E por que esses dados não vinculavam no expediente policial de Belicena Vilca? Porque uma poderosa organização sinárquica, que funciona em todos os níveis do exército, se ocupou de ocultar a informação. Não esqueça que foi o exército que a internou no manicômio. A dita organização integrada não só por judeus, pertencem os assassinos de Belicena Vilca e da minha família. O que você deve conhecer que te permitirá descobrir o nexo entre ambos os crimes é que Noio Vilca encontra-se foragido, devido a que a sinarquia deseja matá-lo para evitar que ponha em prática seu saber ultraconfidencial. E que a mim, sua mãe, antes de morrer, ministrou as chaves para achá-lo. Agora tudo se esclarece, acreditou Maidana. O saúdo, Dr. Signagel. O senhor é um grande homem. Jogou-se só a causa nacional e os assassinos internacionais o fizeram pagar caro. Fez bem em confiar em mim. A partir deste momento poderemos trabalhar juntos contra esta organização e ajudar também a Noio Vilca. Não se adiante, Maidana. Não é assim que eu vejo as coisas, detive-o. O favor que vamos pedir não consiste em seu apoio ou de seu grupo, sim em outras coisas. Neste sentido e neste momento você ficará fora de nossa ação. Essa será a base do trato, sem discussão. Aceita-o ou deixa-o. Minha proposta é a seguinte. Noio Vilca pertencia a uma organização nacionalista ultra-secreta do Exército. Eu conheço seu contato e estou disposto a revelá-lo, com o qual seu grupo e o deles poderão combinar para trabalharem juntos. Desse modo, você não ficará fora do caso. Mas sim, e pelo momento te repito, deixará ou deverá deixar-nos trabalhar sozinhos contra os assassinos. O que quer dizer com pelo momento? Quis saber Maidana que não era tolo. Quero dizer que a restrição que te imponham é provisória, motivada pela presunção que teremos maior possibilidade de êxito se operarmos sozinhos. Mas que confiamos em você. Demonstrarei com o contato que vou te passar. E ademais, te darei minha palavra de honra, que se nossa ação fracassar e tivermos outra oportunidade, recorreremos sem vacilar a você. Em princípio, aceito, concedeu Maidana. Quem é o contato? Antes deve assegurar-me que cumprirá com o favor que solicitaremos, me preveni. Bom, pois me diga de uma vez de que se trata, exigiu irritado. Armas, comissário Maidana. Necessitamos ao menos 2 armas o mais rápido possível. Que tipo de armas? Perguntou vacilando e acrescentou. Não sei por que não deixa isso em mãos profissionais, doutor. O senhor está atuando fora de sua especialidade. É como se eu me dedicasse agora a realizar curas psiquiátricas. Já te disse, Maidana, quais são os termos do trato. Aceita-o ou deixa-o. Não tenho alternativa, Signagel. Claro que posso arrumar armas. Temos todos os tipos de armas. Diga-me somente que maldito tipo de armas quer. Necessitamos de um tipo de arma que seja muito eficaz de perto, que destroce o corpo,
2 escopetas de repetição seriam o ideal, sugeri. Posso entregar 2 itacas essa mesma tarde. Que mais? Pois munição para as escopetas e é possível conseguir também armas de mão? Dava-me conta que carecia de treinamento militar, como que para solicitar as coisas com clareza. Tio Kurt, que era especialista no tema, permanecia calado para não chamar atenção sobre seus conhecimentos. Armas de mão? Há centenas de armas de mão à sua disposição, mas, se me permite intervir com minha experiência nesse assunto, me parece melhor que me explique o que pensa fazer e deixe que eu me ocupe do equipamento. Não podia, por suposto, explicar-lhe o plano, mas sim mostrar-lhe alguns detalhes gerais. Trata-se de um comando operativo contra os assassinos. Que classe de operação? Uma emboscada, defini. Então não necessitam de qualquer arma de punho, sim de pistolas automáticas. E também devem levar granadas de fragmentação. Olhe, Signagel, te prepararei 2 equipamentos SWAT, adequados para uma operação desse tipo. Onde vão operar? Podem levar um colete de combate? Sim, creio que sim. Com o canto do olho vi que tio Kurt assentia. Que importância tem? É que os coletes que vou te arrumar têm todos os bolsos, ganchos e argolas que são necessários, explicou. Levarão as pistolas automáticas, são muito pequenas, apesar de disparar 1000 balas por minuto em um coldre auxiliar. E recorrerão a elas só em caso de necessidade, posto que portarão as itacas nas mãos. As itacas podem ser usadas como correia para o ombro ou cartucheira de perna, mas para o caso sugiro a correia. Tem a capacidade para 8 cartuchos, que lhes confere um poder de fogo infernal. Com uma só carga devem efetivar a emboscada, mas se devem manterem num tiroteio encontrarão mais cartuchos no colete. Igualmente, nos outros bolsos estarão os carregadores de reposição para as pistolas automáticas e no cinto as 10 granadas de fragmentação. Por via das dúvidas, como podem se ver obrigados a demolir algo, 2 cargas explosivas com detonador eletrônico cada uma, que irão igualmente sujeitos no colete. O equipamento se completará com 2 facas de caça, cuja bainha está costurada na parte interior da jaqueta. De acordo, Dr. Signagel. Quando poderá entregar-me tal equipamento? Perguntei admirado. Nessa mesma tarde. Agora me dê o nome do contato. Capitão Diego Fernandes. Em 1978 estava em Tucumã. Ele não me conhece e seguramente não sabe o que houve com Belicena Vilca há 3 meses. Não se negará a falar contigo quando souber que estamos tratando de proteger seu camarada. Capítulo 10. Às 18 horas realizou-se o penoso enterro. O Signagel possuía um amplo mausoléu no cemitério, e ali seriam depositados os 5 caixões. A cremação não seria bem vista pelos padres do povoado. Primeiro a caravana fúnebre passou pela igreja, segundo o costume, e ali se oficiou uma missa pelo eterno descanso de suas almas. Fórmula Golem, ainda de rigor. O velho padre, amigo de meus pais, tentou consolar-me pela imensa perda sofrida e insinuou veladamente que meu afastamento da igreja poderia estar conectado com a desgraça atual. Prometi regressar às missas dominicais, como quando era menino, e confessar e comungar, até que o bom homem ficou satisfeito. Uma grande multidão, entre curiosa e triste, reuniu-se no cemitério para despedir-se dos restos mortais. Ali estiveram, pontualmente, Maidana e o comissário de Cerrilhos. Este último me entregou a previsível citação. Lamento te molestar nestes momentos, Arturo, mas saberá compreender que temos um dever a cumprir. Amanhã pode vir prestar declaração na delegacia. Será às 11 horas,
e te estará esperando o juiz, que também deseja te interrogar. Prometi cumprir com exatidão e o comissário retirou-se satisfeito. Logo do final, o padre também se retirou e atrás se dispersou o povo, não sem antes repetir seus pêsames. Quando fechei o mausoléu, só sobramos tio Curte, Maidana e eu. Reencontramo-nos na fazenda. Com extrema cautela, Maidana trouxe 4 bolsas de nylon que continham o equipamento SWAT. Fez-nos 1000 recomendações sobre a prudência que deveríamos ter para manejar aquele material e alguns esclarecimentos de ordem prática. Estava todo prometido e mais ainda. Adicionou calças, camisas e boinas. Enfim, toda a indumentária de comando, manchada com tons aptos para camuflagem de morro. Cumpri minha parte do trato, afirmou, e desejo a vocês sorte na operação. Por ter me dedicado a conseguir isto, em tão pouco tempo não pude descansar. Assim, já me vou, pois não me aguento em pé. Investiguei sobre o oficial Diego Fernandes. Está em atividade. Agora é Major G2. Está no Batalhão de Inteligência 702, em Buenos Aires. Amanhã ou depois irei pessoalmente falar com ele. Bem, adeus, camaradas. Despediu-se solenemente. Outra coisa da qual já me esquecia. Quando voltar, Dr. Signagel, pode me esclarecer aqueles pontos obscuros do caso de Belicena Vilca? Esses feitos irracionais que travaram toda a investigação? Refiro-me ao assassinato dentro da cela hermeticamente fechada e a corda usada no estrangulamento. Sei que existem crimes rituais e que quem os pratica são justamente membros de organizações sinárquicas. Mas que importância tinha dar forma ritual à morte de uma pobre alienada ou ao múltiplo assassinato de sua família? É o que ainda não entendi. Olhei-o desalentado. Como explicar que os rituais só seriam efetivos se quem os realizasse fossem magos da qualidade de Berebirsa? Deve ter lido a decepção em meu semblante, porque levantou os braços em expressão de pare e retrocedeu sorrindo até o carro. Agora não, doutor. Você está tão cansado quanto eu e não convém continuar com as hipóteses sem dormir o quanto antes. Quando voltar, te disse, verá que então achará maneira de me explicar. Foi-se de imediato e nunca mais voltei a vê-lo. Essa noite um silêncio sepulcral desceu sobre a fazenda. Tio Curte se entreteve durante 1 hora em analisar as armas, enquanto eu utilizava esse tempo para enterrar Canuto. Meu fiel cão havia recebido uma espécie de raio no meio do corpo, talvez um golpe do Dodge, e estava convertido em um farrapo. Nunca mais me esperaria na porteira para brindar-me com seu afeto. Durante esses 200 metros até a casa que correspondiam só a ele. E nunca mais voltaria a ver meus pais, minha irmã e seus filhos no final do caminho. Malditos demônios de Berebirsa, malditos sacerdotes do Uno Jeová Satanás, malditos sacrificadores sagrados. Cedo, muito cedo, nos veríamos cara a cara novamente e seriam justiçados. Não, Berebirsa, pois como repetia tio Curte, os imortais não podem morrer. Mas sim os assassinos orientais de minha família, a manifestação humana de Berebirsa. Eles conheceriam minha fúria e a de tio Curte e a de todos os integrantes da casa de Tarsis que eles assassinaram, atormentaram e perseguiram, e que agora pareciam vir em minha ajuda e alentar-me. Porque se havia tido força de vontade para impor-me a tio Curte e forçá-lo a aceitar meu plano, era certamente por isso. Porque tinha certeza que eliminar os assassinos orientais era uma questão de honra, por sobre todas as coisas,
e sentia que nessa jornada me acompanhava espiritualmente a casa de Tarsis. Via claramente a Belicena Vilca e escutava que me falava, que se referia às últimas palavras da sua carta e me dizia, sim, Dr. Signagel, é uma questão de honra acabar com Beri Birsa. Eles cometeram um erro e você deve aproveitar. A casa de Tarsis o acompanha em sua decisão. Agora demonstrará que é um kshatriya. E depois, muito breve, voltaremos a nos ver durante a batalha final ou no Valhalla. O espírito de Belicena Vilca nos guiava. Estava seguro disso. Talvez fosse ela quem trouxera tão oportunamente o comissário Maidana a Cerrilhos. Terminei de sepultar Canuto ao pé de minha árvore favorita e voltei para casa. Tio Curti havia se retirado ao quarto superior, levando consigo a totalidade do equipamento. Eu bebi o enésimo café do dia e fui apagando as luzes até chegar ao meu quarto, por dizer, ao quarto que pertencia a Catalina, e submergi rapidamente na reparadora indiferença do sono. Capítulo 11. Em 6 de janeiro de 1980, foi assassinada Belicena Vilca. Em 21 de janeiro de 1980, experimentei o rapto espiritual da Virgem de Agartha. Em 28 de janeiro de 1980, descobri que tinha um tio, Kurt von Suberman, e parti para Santa Maria. Em 21 de março de 1980, concluiu tio Kurt o relato de sua vida, e nesta noite fui detectado pelo demônio Bera. Em 22 de março de 1980, às 0h15, os demônios tentaram exterminar toda a estirpe dos von Suberman. Como resultado, morreram todos os membros de minha família, exceto tio Kurt e eu. Em 22 de março, às 8h, chegamos a Cerrilhos e comprovamos um quíntuplo homicídio, segundo a versão policial. Em 23 de março, veio trazer-me seus pêsames e proteção armada o comissário Maidana. Em 23 de março, às 5h45, o comissário Maidana informa-nos sobre a existência dos assassinos orientais e seu estranho veículo. Em 23 de março, às 7h05, o comissário de Cerrilhos mostrou-nos os retratos falados dos assassinos orientais. A essa hora, já havia concebido o meu plano até os últimos detalhes. Em 23 de março, às 8h45, convenço o tio Kurt que participe de meu plano ao capitão Kiev. Em 23 de março, às 13h30, fechamos o trato com o comissário Maidana. Nos prestará ajuda material a fim de permanecer no caso. Em 23 de março, às 20h, o comissário Maidana retira-se de Cerrilhos depois de nos entregar todos os equipamentos de comando. Não voltaria a vê-lo. Em 23 de março, às 23h, parei para dormir pela primeira vez desde a nefasta noite do dia 21. Em 24 de março, às 11h, apresentei-me na delegacia de Cerrilhos e efetuei minha declaração. Não era muito o que eu sabia sobre os assassinatos, e disto eles não duvidavam, pois haviam verificado meu álibi. Para isso enviaram 2 policiais que fizeram o caminho inverso até Santa Maria. Recolheram testemunhos sobre a nossa viagem de 0h30 até as 8h. Indagaram a operadora telefônica, que conhecia minha voz, por chamar frequentemente a Cerrilhos, e interrogaram a José Tolaba e sua esposa, os caseiros de tio Kurt. Não, sobre a minha ausência na cena do crime eles não duvidavam, nem tampouco suspeitavam de tio Kurt. O que presumiam tanto a polícia quanto o juiz é que eu conhecia o motivo do crime, ao que haviam descartado como delito comum. Podia tratar-se de um erro?
Havia um fim político desconhecido? O que eu fazia? Quais eram minhas ideias e atividades? Por que havia me separado da igreja? Meus pais haviam recebido ameaças anteriormente? Houve extorsão? Assim, crivando-me com perguntas semelhantes, detiveram-me até às 5 horas da tarde e prometeram voltar a citar-me. Em 24 de março, às 10 horas, enquanto preparava-me para ir à delegacia, tio Kurt começou a trabalhar com Yin e Yang. Ao regressar à tarde, os cães d'aiva já haviam conseguido separar o rastro do carro negro. Tio Kurt o designou com uma palavra-chave e, afirmando-a mentalmente, demonstrou-me, de eficaz maneira, como os cães d'aiva se dirigiam diretamente ao lugar onde estava estacionado. Em 25 de março, dedicou tio Kurt integralmente a construir a ordem com o Kilkoresvad. Toda a operação dependia da precisão dessa ordem e resultava compreensível sua meticulosidade. Só empregou umas horas a coordenar comigo os movimentos que faríamos frente aos nossos inimigos. Por exemplo, combinamos que ele dispararia primeiro e sempre ficaria na esquerda. Portanto, eu deveria cobrir a direita. Em 25 de março, dediquei-me integralmente a deixar preparado o funcionamento da fazenda. Uns vizinhos, mediante participação no produto da colheita, concordaram com gosto a ocupar-se das vinhas e das futuras vendas. Não seria tarefa difícil, pois papai tinha os mecanismos produtivos devidamente ajustados, e todo o trabalho se reduziria a administrar os campos e supervisionar os operários. Firmamos um contrato improvisado, no que incluí uma cláusula completamente fora do comum. Se comprometiam a fazer limpar o lugar e a injetar os 20.000 litros de alcatrão em um dos poços da fazenda, seco há anos, e cuja boca estava ainda aberta com um depósito. Fiz isso porque não podia correr riscos de que o breu fosse vendido ou aproveitado energeticamente. Não esqueci nem por um instante que aquele lago de asfalto constituía uma síntese orgânica de nosso sangue, que representava o sangue da estirpe von Suberman. Em 25 de março, às 18 horas, finalmente adquiri o único elemento que tio Kurt solicitou para completar o equipamento tático. Uma garrafa de teflon com rosca hermética, cheia com 5 litros de ácido sulfúrico. Em 26 de março de 1980, estávamos preparados para iniciar a operação. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o capítulo 12 do epílogo, à página 716. Uma boa noite a todos e tenham um bom descanso.